Cidadão, esse canal aqui ele faz parte do Videoaulas de Espiritismo. Aqui as minhas palestras eu também estou aproveitando para divulgar minhas ideias, porque eu quero virar uma liderança e eu estou levando umas ideias diferentes para as pessoas. Eu estou procurando pessoas que pensem como eu, pessoas que querem um país melhor para viver. E para a gente conseguir isso, eu vejo que a gente tem que se unir. Povo desunido não consegue nada. E outra coisa, a gente precisa formar lideranças que pensem como a gente. Povo sem lideranças não consegue nada também, porque é através da liderança que o povo vai ser unido em uma mente só. Coisas que dependem da gente, a gente até consegue fazer sozinhos, mas coisas que dependem do país, do estado, do município, a gente tem que estar unidos em uma mente só e formar lideranças que pensem como a gente. E depois que a gente achar essas pessoas que a gente quer que sejam nossos líderes, a gente tem que ajudar essas pessoas com tudo que elas precisem para elas ficarem fortes, para elas ficarem famosas. Quanto mais famosa ficar essa nossa liderança, melhor, porque ela vai atingir o maior número de pessoas possível e vai trazer adeptos para as nossas ideias, para o nosso movimento. E quando chegar na época da eleição, essa nossa liderança vai poder contar com os votos daquelas pessoas que ela conquistou e vai poder ser eleita, ser empossada na máquina pública e poder nos ajudar. É assim que funciona. E depois que a gente empossar essa nossa liderança, a gente tem que continuar ajudando ela, porque ela vai precisar do nosso apoio, porque vai haver pautas na máquina pública para ser votada e ela vai precisar do nosso apoio. Ela vai precisar do nosso apoio para que coloquem em pauta as nossas ideias. Ela vai precisar do nosso apoio para que votem nas nossas ideias. Aí a gente tem que ir lá para onde ela está trabalhando e dizer para todo mundo que a gente está apoiando essa nossa liderança com tudo que ela precise e que a gente quer que aquelas ideias se transformem em realidade. É assim que funciona. Se vocês querem um país decente para morar, um estado bom para morar, um município bom para morar, um bairro bom para morar, vocês têm que formar lideranças, votar nas suas lideranças, reivindicar o que vocês querem e apoiar suas lideranças. Se vocês desprezarem as suas lideranças e não quiserem saber de política, as suas lideranças não vão poder ajudar vocês. Uma andorinha não faz verão, já tem esse ditado que diz isso para vocês. Uma pessoa sozinha não vai poder ajudar vocês, ela vai precisar do teu apoio, por isso que se chama democracia. A democracia consiste na população formar uma liderança, para essa liderança unir a população em uma mente só, para a população conseguir aquilo que ela precisa para ser feliz. Se a população desprezar as suas lideranças e não quiser saber de política, a população vai estar dispersa, cada um para um lado diferente, e a probabilidade da população conseguir aquilo que ela precisa para ser feliz é nula. Povo subversivo e desunido como o povo brasileiro ganha um país como o Brasil. E como vocês não gostam do Brasil do jeito que ele é, vocês querem que ele se transforme em algo melhor, vocês têm que ser um povo politizado, um povo que forma lideranças, um povo que vota nas suas lideranças, um povo que reivindica suas coisas, um povo ativo. Não se abraça esse tipo de gente subversiva, que esse tipo de gente vai pro fundo do poço, que é onde eles gostam de estar e é onde eles se sentem bem. Se vocês tiverem abraçado esse tipo de gente, vocês vão pro fundo do poço e de lá vocês não vão sair. Ajuda aqueles que querem sair do fundo do poço. Vamos formar um país livre, soberano, independente, pra gente conseguir tudo aquilo que a gente precisa para ser feliz. Agora eu vou mostrar minhas ideias para vocês. Eu vejo que nós precisamos começar a pedir que a gente precisa votar em 4 anos em todos os comandantes de todas as nossas polícias, de todo o nosso Brasil. Votar nos comandantes da PM, de todos os quartéis. Votar nos comandantes da Civil, de todas as delegacias. E votar nos comandantes da Polícia Rodoviária Federal, de toda a estrutura deles, e votar nos comandantes da Polícia Rodoviária Federal, de todas as delegacias, e votar nos comandantes da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. Se a gente conseguir isso, a gente transforma o nosso país em uma potência. A nível federal, quem coloca os comandantes da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal e da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, é o presidente, a alta cúpula do governo federal. E a elite deles, entende? E a nível estadual, quem coloca os comandantes da PM e da Civil é o governador, é a alta cúpula do governo estadual. E quem tem que colocar eles são vocês, porque políticos só vão colocar pessoas que representem eles, os políticos e a elite brasileira. E vocês têm que colocar pessoas que representem vocês, o povo brasileiro. Se vocês desprezarem a política e as suas lideranças e não quiser saber de política e deixar os outros escolherem por vocês as suas lideranças, vocês vão ganhar um país como o Brasil. E como vocês não gostam do Brasil do jeito que ele é, vocês querem que ele se transforme em algo melhor, vocês têm que escolher os seus representantes. E essas ideias que eu venho falando não dá certo no Brasil, porque o Brasil
é um país gigantesco, de uma população gigantesca que não quer nada com nada. Tu acha que no meio de tanta gente aqui no Brasil não vai haver pessoas inteligentes, com capacidade para transformar esse país num lugar decente? Tem. Só que o povo brasileiro despreza o que essas pessoas têm para falar e ensinar, porque o povo brasileiro ele é subversivo, ele não aceita ser liderado, regra e ordem, por isso que o Brasil é desse jeito, e não vai mudar, porque o povo brasileiro não quer que mude, e esses políticos sabem disso, por isso que eles fazem tudo o que eles querem, porque eles sabem que a população brasileira não forma lideranças, não ajuda essas pessoas com nada, eles sabem que eles não vão ser presos, e eles sabem também que se ninguém votar neles, o país fica sem liderança, e quando chegar na época da eleição, eles vão se candidatar, e o povo vai votar neles, porque o povo brasileiro não forma lideranças, ele simplesmente vai na urna votar obrigados, porque existe uma lei que obriga eles a votarem. Se não tivesse essa lei, eles jamais iriam votar. Aí eles vão chegar na frente da urna com deboche, sem saber proposta de político, sem saber número de político, sem saber quem é que estava se candidatando, sem saber nada. Eles vão lá e vão votar nos mesmos, naqueles que eles conhecem, vão votar, vão sair sorrindo na rua e dizendo que eles fizeram aquilo que tinha que ser feito. Dali uma semana, um mês, eles estão de novo falando que aqueles caras não prestam, que aqueles caras têm que ser morto, que aqueles caras têm que ser preso, que eles não vão votar nunca mais. Esse é o ciclo do mal na política brasileira. Por isso que eu venho dizendo que a gente precisa se unir ao povo da Guiana Francesa. Um país do lado do Brasil que merece ganhar liberdade, se reerguer como um país livre, soberano e independente. E nisso a gente ganha um país bom para nós morar. E essas ideias que eu venho falando ficam super boas lá dentro da Guiana Francesa. Transforma a Guiana Francesa em uma potência em poucos anos. A Guiana Francesa ela é um país do tamanho do estado de Santa Catarina e a população da Guiana Francesa ela é do tamanho da população do município de Viamão, aqui no Rio Grande do Sul. Por isso que é bom nós nos unirmos a eles, ajudar eles a ganhar liberdade, e nisso a gente ganha um país bom para nós morar, e essas ideias que eu venho falando fica super boa lá dentro da Guiana Francesa. Transforma a Guiana Francesa em uma potência em poucos anos. E ir embora do Brasil, porque o Brasil vai ser disso que tu tá vendo pra pior. Não vai melhorar porque o povo brasileiro não quer que melhore. Se o problema do Brasil fosse os políticos, era fácil de resolver. Só que o problema do Brasil não é os políticos, é a população que não quer nada com nada. E se a gente não consegue mudar a mente da população, a gente se muda. Deixa essa população levar a vida que eles escolheram de povo subversivo. E vamos levar a vida que a gente escolheu de um povo politizado. É através da democracia que a gente vai conseguir as coisas. Sem democracia, esquece, vocês não vão conseguir nada. E o preço da democracia consiste na gente formar lideranças, votar nas nossas lideranças, reivindicar o que a gente quer e apoiar as nossas lideranças. Povo que não quer pagar esse preço ganha um país como o Brasil. E como vocês não gostam do Brasil do jeito que ele é, vocês querem que ele se transforme em algo melhor, vocês têm que ser um povo politizado, entende? Um povo que forma lideranças, um povo que vota nas suas lideranças, um povo que reivindica as suas coisas, um povo ativo, entende? E como que a gente faz para se unir ao povo da Guiana Francesa? Simples, nos unindo entre nós aqui no Brasil, formando lideranças, através das lideranças a gente faz festa, através das festas a gente divulga as nossas ideias para as pessoas, através das festas a gente ganha adeptos para o movimento. Através das festas a gente arrecada dinheiro, porque a gente sem dinheiro a gente não consegue fazer nada. Eu tenho as ideias e não tenho dinheiro para tocá-las para frente. Se eu tivesse dinheiro, eu já tava fazendo alguma coisa para poder ajudar. E quando o movimento estiver grande, a gente migra lá para dentro da Guiana Francesa e faz o que tem que ser feito. O problema da Guiana Francesa é fácil de resolver, é só tirar a França lá de dentro, porque o lugar da França é lá na Europa, não é na América do Sul. O povo da Guiana Francesa várias vezes tentou fazer movimentos para se libertar da França e se reerguer como um país livre, soberano e independente. Só que a França todas as vezes pisou em cima dos movimentos. Lá dentro o povo da Guiana Francesa não consegue fazer movimentos para se libertar da França e se reerguer como um país livre, soberano e independente. Mas nós conseguimos fazer aqui no Brasil. Por isso que é bom nós nos unirmos a eles, ajudar eles a ganhar liberdade, e nisso a gente ganha um país bom para nós morar. E essas ideias que eu venho falando fica super boa lá dentro da Guiana Francesa. Transforma a Guiana Francesa em uma potência em poucos anos. Mais uma vez, eu vejo que nós precisamos começar a pedir que a gente precisa votar em 4 em 4 anos em todos os comandantes, de todas as nossas polícias, de todo o nosso Brasil, de todos os quartéis, entende? Se a gente conseguir isso, a gente transforma o nosso país em uma potência. E essas ideias é lá pra Guiana Francesa. Mas se vocês quiserem que ela seja aqui no Brasil, a gente faz aqui no Brasil. Mas se vocês quiserem que ela seja lá na Guiana Francesa, a gente faz lá na Guiana Francesa. Independentemente de onde for, eu quero ajudar vocês. Mas eu vejo mais vantagem ser lá na Guiana Francesa, porque a Guiana Francesa é um país pequeno, de população pequena, que quer liberdade. E o Brasil esquece, o brasileiro não quer nada com nada e não tem como a gente ajudar aquele que não quer ser ajudado. Essas são as minhas palestras, essas são as minhas propostas.